Saudações extensivas a todos que nos acompanham. Sejam bem-vindos à segunda edição do podcast Enfermagem em Foco. Na estreia do programa, tivemos como convidado o presidente do Conselho Provincial de Enfermagem de Luanda, Dr. Nelito Lopes Barros. Ele que compartilhou conosco suas experiências, história de vida e conhecimentos na enfermagem. E para hoje, temos como convidada aquela que é considerada a mãe da enfermagem, a doutora Judith Loacute. Ela que é mestranda em Gestão em Saúde, licenciada e pós-graduada em Ciências de Enfermagem, especializada em Auditoria dos Serviços de Saúde, idealizadora e coordenadora do projeto Loacute Atendimento Humanizado, consultora da Ministra da Saúde de Angola para a Gestão dos Serviços de Enfermagem. E eu sou a Milde Alexandre e estarei consigo durante 45 minutos. Já sabe, fique ligado às nossas páginas. Se ainda não segue, clique já para seguir-nos no Facebook, Instagram, TikTok e YouTube para se manter informado de tudo aquilo que temos preparado para si. Sem mais delongas, vamos agora saudar a nossa querida convidada. Olá, doutora, seja bem-vinda e muito obrigada por teres aceito o nosso convite. Bom dia a todos que nos escutam. Eu é que agradeço o convite e me sinto muito honrada por estar aqui. A doutora vai nos falar sobre a humanização na assistência de enfermagem. Doutora, antes disso, como a doutora está? Eu estou bem, graças a Deus, eu estou bem. Graças a Deus, a doutora é tão pontual, a doutora chegou aqui muito cedo e agradecemos mesmo por teres aceito o nosso convite, sem desculpa e sem outras situações. Nos sentimos lisonjeados pela presença da doutora. Doutora, gostaríamos de saber o que de facto é a humanização na assistência da enfermagem. A humanização na assistência de enfermagem nada mais é do que o acolhimento ao paciente e aos seus acompanhantes. O acolhimento é saber ouvir, é ter empatia pelo doente. Doutora, por que a humanização é tão essencial no cuidado ao paciente, uma vez que tem muita gente que não se preocupa em velar pela situação emocional do paciente? A humanização é essencial no atendimento ao doente, como bem disse, para velar pelo lado emocional do paciente, pelo lado psicológico e sentir empatia por ele. Como a humanização impacta a recuperação e o bem-estar dos pacientes? A humanização impacta no bem-estar e recuperação dos pacientes, porque como eu disse que a humanização é o acolhimento, quando um paciente se sente bem acolhido, quando um paciente consegue expressar as suas preocupações e o profissional escuta-as, ele se sente bem e, consequentemente, a recuperação também é boa. A recuperação é certa. É certo. Existe um conflito, na realidade gostaríamos de saber se existe um conflito entre a humanização e a alta demanda de trabalho na enfermagem. Se existe, como equilibrar isso? Existe um conflito com a alta demanda, porque quando a demanda é superior às capacidades do profissional trabalhar com humanização, o profissional preocupa-se mais em fazer os procedimentos e não tem tempo de parar para escutar as preocupações do paciente. Como equilibrar isso? Uma forma de equilibrar é fazer com que a assistência seja distribuída pelos profissionais de forma a que ele tenha um atendimento bom, a que ele tenha tempo de fazer os procedimentos clínicos, de fazer os procedimentos administrativos e ainda ter um pouquinho de tempo para conversar e escutar o paciente. Doutora, como é que a assistência pode ser distribuída para os profissionais? Existe uma forma científica de distribuir os profissionais pelos pacientes, a que se chama rácio paciente profissional de enfermagem. O que é o rácio, doutora? O rácio é a quantidade de pacientes que um enfermeiro ou um profissional de enfermagem pode cuidar. E existe outro princípio científico, que os pacientes não se cuidam pelo número de camas, mas sim pela complexidade dos cuidados
de cada paciente. Por exemplo, um paciente da UTI não requer os mesmos cuidados que um paciente de uma enfermaria, porque o paciente da UTI está completamente dependente dos cuidados do profissional de enfermagem. Então, esse profissional, cientificamente, só pode cuidar um paciente, ou no máximo 2. Mas às vezes acontece que esse profissional tem muitos mais pacientes. Isto é, doutora, cuidar durante o dia simplesmente um paciente? O profissional deve cuidar simplesmente de um paciente? Sim, não seria durante o dia, seria durante os turnos. Porque o horário de 24 horas também é muito sobrecarregado para o profissional de enfermagem. O profissional de enfermagem está aprovado cientificamente que só pode trabalhar durante 6 horas. 6 horas. 6 horas é o ideal. No máximo 12 horas. Por quê? Porque se nós tivermos que fazer todos os cuidados que o paciente precisa, durante as 24 horas nós não vamos conseguir fazer, porque é humanamente impossível trabalhar 24 horas com excelência. É cansativo. Porque é cansativo, o sono é fisiológico e os cuidados não sairão de qualidade. Por isso é que existem aquelas situações de mortes, né, doutora? Não sei. Sim, doutora. Indo para a quinta questão, doutora, os nossos internautas gostariam de saber quais são os principais desafios enfrentados pelos enfermeiros na implementação da humanização no dia a dia. Como eu disse anteriormente, um dos principais desafios é a carga horária excessiva, os plantões de 24 horas, é a quantidade de pacientes também excessivos e às vezes é a falta de material necessário para se poder fazer os procedimentos. Doutora, de que forma os enfermeiros podem acolher e apoiar emocionalmente as famílias dos pacientes em momento de dor, angústia ou más notícias de forma mais humanizada? Ouvi-los, ouvir e entender a dor do outro, estar disposto a ter empatia, mas isso só é possível se não tiverem sobrecarga de trabalho. Porque com sobrecarga de trabalho não dá para parar para ouvir. A doutora vela muito pela... Como é que eu posso dizer? A doutora vela muito pelo bem-estar, primeiramente, do profissional, só assim poderão tratar bem os pacientes. Sim, só quem se sente bem, só quem também é acolhido, porque a humanização, eu costumo dizer que é uma estrada de 2 vias. Para o funcionário humanizar, ele também tem que estar humanizado pela instituição. E humanizado pela instituição é fazer um dimensionamento adequado, uma carga horária compatível com as tarefas de enfermagem. Assim, ele se sentirá humanizado e poderá retribuir essa humanização para os seus pacientes. Porque, por exemplo, se ele entrar às 8 horas e numa enfermaria tiver 5 pacientes e sair a 1 hora, hipoteticamente, ele vai tratar bem. Porque ele tem tempo de fazer os procedimentos, ele tem tempo de conversar com o paciente, ele tem tempo de zelar pelo material, enfim. Então, isso também faz parte da humanização do profissional. Porque senão é como diz o Dr. Nelito, numa pesquisa que ele fez, os funcionários terão síndrome de Burnout. É verdade. De que forma os cursos de enfermagem preparam os profissionais para um atendimento mais humanizado? Será que esses cursos ministrados preparam de facto os profissionais, doutora? Bem, nós temos visto que ultimamente tem-se falado muito sobre a proliferação dos cursos das escolas de enfermagem. Eu não sei como é que são os currículos. De uma forma mais resumida, por favor, o que é a proliferação? Abrem-se muitas escolas de enfermagem, muitas vezes sem condições nenhumas para se dar os cursos. Os currículos não são uniformes e muitas vezes eles chegam para o local de trabalho muito mal preparados. Então, aí é a responsabilidade da instituição
dar treinamentos e fazer com que esses profissionais aprendam aquilo que não aprenderam na escola. E quais são esses treinamentos ou práticas que podem ser dadas? Podem ser simulações de atendimento de pacientes, fazer com que um profissional vista a camisa do paciente e o outro de profissional e fazem uma dramatização para ver, sentir. Eu vou lhe contar uma experiência já agora que eu tive lá. Eu trabalhei durante muitos anos no Brasil, numa UTI, e numa UTI o trabalho é muito intenso. E chega uma UTI infantil, chega uma mãe com um paciente grave, a preocupação dos profissionais é receber aquele paciente e tentar tratá-lo. Mas ninguém falava nada com as mães. Até que um dia a chefe resolveu fazer uma simulação. Alguém trazer um paciente, um dos profissionais, como se fosse mãe, trazer um paciente e outros passarem a correr de um lado para o outro sem falar com ela. E ela sentiu-se mal. Então, a partir daí, começamos a arranjar um tempinho. Enquanto os outros estivessem a atender o paciente, alguém ia falar com a mãe e consolá-la. Então, essas simulações fazem muito bem. É importante, sim, termos este nosso lado, esta empatia com os familiares dos nossos pacientes, porque muitas das vezes, doutora, há muitos profissionais que não sabem como dar notícias de morte aos familiares do paciente e causam um alvoroço no hospital. Qual é o conselho que a doutora deixa para esses profissionais? Bem, a experiência me diz que quem deve dar o ideal seria isso. Quem deve dar a notícia de morte aos familiares é o médico que acompanhou o paciente. E para o psicólogo e para o enfermeiro resta consolar aquela família que recebeu o doente. Mas existem realidades em que isso não acontece. Então, eu sinto também isso, que é muito doloroso dar a notícia de alguém que levou o seu paciente para ser cuidado e depois perder a vida, mesmo porque o profissional que o cuidou também sente-se mal de ter feito tudo e não ter conseguido salvar. Então precisa também de treinamento para se poder encarar essas situações. É difícil. Muito obrigada, doutora. Doutora, quais treinamentos poderiam ser implementados para fortalecer a humanização na formação dos enfermeiros? Foi o que nós dissemos anteriormente, a simulação, viver no lugar do outro, sentir a dificuldade que o outro sente. Isso feito em laboratórios. Alguns hospitais têm laboratórios de enfermagem onde se fazem essas simulações. Esses são os treinamentos mais importantes para, então, a formação da humanização, doutora? Sim, são. Está bem, doutora. Passando para outra pergunta, doutora, recebemos uma mensagem de um internauta que acompanha as nossas páginas e ele gostaria de saber como incentivar os profissionais de saúde a adotarem uma postura mais humanizada, uma vez que existem várias situações, não só nos hospitais, mas também nas ruas, em que muitos dos profissionais são identificados como enfermeiros e ainda assim não têm o lado de humanidade, de amor, de compaixão. Olha, eu diria o seguinte, ter empatia é um sentimento que as pessoas já têm. Eu acho que os profissionais ou os treinamentos que se fazem é só para reforçar esse lado. Uma pessoa tem que sentir a dor do outro, tem que se pôr no lugar do outro e saber como é que gostaria de ser cuidado se estivesse nessa situação. Então, aí, cuidar o outro como ele gostaria de ser cuidado. Até porque a enfermagem é amar, é cuidar, é valorizar, é respeitar, não é, doutora? Para além de ser ciência. Para além de ser ciência, sim, doutora. Doutora, qual é a importância do autoconhecimento e da inteligência emocional na prática da humanização? Eu acho que o autoconhecimento é essencial para todas as práticas. Uma pessoa tem que se conhecer bem. Eu costumo dizer o seguinte, se a pessoa não se sentir bem, se estiver doente, é melhor faltar do que ir trabalhar e passar aquela sua indisposição
para o paciente que vai cuidar. Há uma coisa que eu aprendi, eu já entro lá na experiência, que eu aprendi quando eu era auxiliar de enfermagem, que o profissional não pode levar os seus problemas para o hospital, para dentro do trabalho. Tem que chegar e deixar os problemas fora. Mas na faculdade eu aprendi que isso é humanamente impossível. Os problemas estão intrínsecos, estão dentro de nós. Nós não podemos deixá-los para fora. Então, quando nós temos algum problema, é melhor tentar resolvê-lo primeiro e depois ir trabalhar do que trabalhar doente e cuidar de doentes mal cuidados. Se não estivermos bem conosco, não vamos trabalhar. Só que existem aquelas situações, doutora, que preferimos ir trabalhar ainda assim, não estando bem psicologicamente. Queremos ir para o nosso local de trabalho. Então tem que fazer um esforço de não expressar o que sente, de não passar essa má disposição para o paciente que Até está a porque cuidar. as situações de fora não podemos trazer dentro do nosso meio de trabalho. Se conseguir separar, ótimo. Vamos lutar, sim, todos os dias para conseguirmos separar essas coisas, assim como a doutora já aconselhou, nós vamos sim lutar para isso. Doutora, que estratégias os gestores podem adotar para promover um ambiente de trabalho mais acolhedor para os profissionais? As estratégias que têm que adotar são tratar bem o funcionário, dar boas condições de trabalho e respeitar o funcionário. Ele vai se sentir valorizado e vai valorizar também o trabalho e os colegas do serviço. Há uma coisa que não custa nada a fazer quando nós estamos a trabalhar. Dizer um bom dia, colega, dá licença, faz favor, como é que passou a noite? São pequenas palavras que fazem com que o ambiente de trabalho se torne harmonioso. Então, os gestores têm que tratar os profissionais como pessoas, como eu disse no princípio. Humanizar é uma estrada de duas vias. O profissional tem que se sentir humanizado para ele poder humanizar também. Muito bem, muito bem. Até porque todos que são bem tratados têm a dar também bom tratamento, né, doutora? Só dá bem aquilo que se recebe bem. Muito obrigada, doutora. Doutora, como os líderes de enfermagem podem promover uma cultura organizacional baseada em ética e humanização? Bem, a ética e deontologia profissional aprende-se nas escolas. E nas instituições devem ser providenciados treinamentos constantes, treinamentos contínuos, para fazer recordar como é que se deve tratar com ética e humanização os nossos doentes. Sempre. Dar o feedback daquilo que os funcionários fazem, para eles saberem que estão a trabalhar bem. Esse foi o momento de questões, mas não terminamos o programa, doutora. Temos um momento em que a doutora vai nos falar sobre ti. O momento é história de vida. Gostaríamos de saber, afinal de contas, quem é a doutora Judith Luacute? A doutora Judith Luacute é, acima de tudo, uma enfermeira, apaixonada pela profissão. Eu gostaria de dizer que eu devo ser uma das poucas pessoas que faz aquilo que sempre gostou de fazer. Eu, quando era criança, nas brincadeiras, eu era a enfermeira do grupo. Então sempre foi um sonho da doutora ser enfermeira? Eu sou aquilo que sempre quis ser. Okay. Eu sempre quis ser enfermeira. Tanto é que aos 15 anos eu fui para uma escola de auxiliares de enfermagem. Eu fui uma das últimas auxiliares de enfermagem cursadas na era colonial. Eu terminei aos 18 anos em 2074. Nasci há muito tempo. Depois fiz o curso médio de enfermagem e nos anos 90 eu fiz parte do grupo dos primeiros técnicos médios que foram para o Brasil fazer licenciatura. Eu tinha a opção de escolher entre psicologia ou medicina, mas eu preferi fazer enfermagem.
Então, eu fiz enfermagem, fiz licenciatura em educação com ênfase em enfermagem. O nosso objetivo naquela época era voltar para se abrir a primeira faculdade de enfermagem. As minhas colegas voltaram. Eu, por imperativo das circunstâncias, continuei no Brasil e fiquei no Brasil mais 15 anos. E nesses 15 anos fiz vários cursos de pós-graduação e trabalhei em vários hospitais brasileiros, que me deu a possibilidade de ganhar muita experiência. Resumindo, em 2005, a saudade me pegou no braço e me trouxe de volta para Angola. Para casa-mãe. E eu vim para casa-mãe, como diz, carregando na bagagem toda a experiência trazida do Brasil. Cheguei no Hospital Joana Machel como consultora de enfermagem de uma empresa japonesa que estava a reabilitar o hospital. Em 2006, saíram os primeiros licenciados de enfermagem do ISE. Muitos deles eram técnicos de enfermagem do Hospital Joana Machel, foram para o Hospital Joana Machel. Então, com eles, conseguimos idealizar o projeto do ACUT, atendimento humanizado, o primeiro que falou em atendimento humanizado. Ficamos no hospital durante 20 anos, aí comecei a fazer mestrado aqui na UPRA, depois me tornei consultora de enfermagem para a administração, primeiro para a Secretaria de Estado para a área hospitalar, na gestão dos serviços de enfermagem, e atualmente sou consultora da ministra para a gestão dos serviços de enfermagem também. Mas tenho uma outra paixão na enfermagem. À medida que o tempo vai passando, a gente já não tem aquela força de trabalhar diretamente na assistência, de gerir os cuidados de enfermagem, porque as forças também diminuem com a idade, né? Mas como eu gosto de cuidar de pessoas, eu comecei a fazer tratamento de feridas crônicas a laser. Então eu faço tratamento de feridas crônicas a laser. E é uma satisfação. Quando tiver uma ferida, já sem sei problema, onde procurar. E eu sou uma pessoa que gosta muito de transmitir conhecimentos. Então, transmitir conhecimentos para o Dr. Moraes, que neste momento ele também faz tratamento de feridas crônicas, para o Dr. Alexandrino Martinho, que está no AMBO, que também faz tratamento de feridas crônicas lá no AMBO. Já há quantos anos a doutora faz esses tratamentos de feridas crônicas? Eu faço desde 2016, Josina Bacel. Fiz cursos de manuseio de laser e gosto de tratar. E outra coisa que eu gosto de fazer, gosto de palestrar. Sim, a doutora é palestrante nacional e internacional. Sou sim. Que bênção, doutora. Eu gosto de compartilhar conhecimentos. Há uma coisa que diz que conhecimento não compartilhado não vale nada. Nós aprendemos com os outros e os outros aprendem conosco. Amo ser enfermeira. Diferente de muita gente que faz enfermagem sem ter o sonho, isso de facto foi o sonho da doutora e lutou pelos seus sonhos, alcançou e está aqui hoje conosco a compartilhar o conhecimento e as experiências que teve. A doutora tem uma história muito cativante. Muita coisa que a doutora fez. Doutora, já foi homenageada também. Vimos no mini currículo da doutora que a doutora já foi homenageada pelo presidente da República. Qual foi o sentimento da doutora naquele momento? Isso em 2023. Em 2023 eu fui homenageada pelo presidente da República, mas infelizmente não tive o privilégio de ir receber a minha medalha e o meu diploma de condecoração porque eu estava no Brasil, mas eu tenho uma filha que também é enfermeira e a minha filha foi me representar. Mas ela fez uma surpresa muito grande. No dia em que eu cheguei, estava ela e o marido no aeroporto à espera de mim com a medalha e com o diploma. Foi emocionante. Essa foi uma das melhores homenagens que eu recebi. Aí sim eu disse, me sinto uma enfermeira realizada. A doutora disse que essa foi a maior homenagem. Quantas homenagens a doutora já recebeu? Eu recebi várias homenagens. Se um dia for à minha casa, vai encontrar muitos diplomas lá na sala. Mas
A última que eu recebi foi agora em novembro, dia 29 de novembro, no Congresso Internacional de Tratamento de Feridas e Estética no Brasil. A doutora está sempre a ser homenageada. Isso é uma bênção. E eu fui homenageada pelo trabalho que eu faço com as feridas. Assim, eu me sinto uma profissional realizada. E completa. Eu gosto de ser enfermeira, eu faço com carinho e eu gosto de passar esse carinho para os meus alunos, para os meninos que trabalham comigo. Eu gosto de passar isso. Muito obrigada, doutora. Será que a doutora tem alguma coisa mais a dizer sobre a sua vida que eu não lhe tenha perguntado, doutora? Há uma outra coisa, Esteja à vontade, eu tenho um doutora. hobby. Para além de ser enfermeira, eu gosto muito do lado cultural. Eu sou apaixonada pela nossa cultura. Durante o tempo que eu estive no Brasil, eu não tive a oportunidade de procurar a influência da Angola no Brasil, como sabe. A maior parte dos escravos que foram dos homens escravizados que foram para o Brasil vieram da Angola. E no Brasil existe muita coisa semelhante à nossa. Quem vai para o Brasil assim como turista não consegue ver, mas se for para o interior encontra muita coisa nossa. Então eu vou ao encontro dessas comunidades e também por esse trabalho já fui homenageada no Brasil. Uau! Tem um lado cultural muito, muito forte. Doutora, a doutora é completa mesmo. Não sou completa. Não temos outra palavra para dizer a doutora, porque a doutora mesmo é completa. É mesmo considerada a mãe da enfermagem, porque batalhou muito para estar aqui. Doutora, por favor, me passa também as pastas. Passo, eu quero deixar legado. Antes de irmos para as mensagens que gostaríamos que a doutora deixasse para todos os profissionais e estudantes de enfermagem, eu gostaria de saber da doutora se tem alguma questão que a doutora gostaria de falar que eu não perguntei. Acho que perguntou todas. Perguntei todas, né, doutora? Todas. Uhum. Doutora, indo agora para uma mensagem. Gostaríamos que a doutora deixasse uma mensagem para todos os enfermeiros, para os futuros profissionais de enfermagem e para todos aqueles que têm outra profissão. Também, doutora, porque eu acho que a humanização abrange todas as áreas e existem pessoas que não conseguem fazer realmente esse tipo de prática. Gostaríamos que a doutora deixasse um conselho para os profissionais e futuros profissionais, doutora. Eu vou deixar uma mensagem. Eu preferi trazê-la escrita, que aí eu vou transmitir mais os meus sentimentos. Está à vontade, então, doutora. Eu vou ler. Está à vontade, doutora. Queridos enfermeiros e futuros profissionais da enfermagem, a enfermagem é uma profissão de dedicação e cuidado. E vocês, como agentes de transformação na saúde, têm o poder de fazer a diferença na vida de cada paciente que cruzar o vosso caminho. É um mundo onde a pressa e a burocracia podem muitas vezes tomar o centro das atenções. A humanização do atendimento se torna uma missão de extrema importância. Ao escolherem essa carreira, vocês escolheram ser mais do que profissionais de saúde. Escolheram ser cuidadores, ouvintes, acolhedores e principalmente ser humanos dispostos a tocar a vida dos outros com empatia e respeito. Cada sorriso que vocês oferecem, cada palavra de conforto, cada gesto de paciência e carinho são fundamentais para o atendimento ao paciente, não seja apenas técnico, mas uma experiência do cuidado integral. Humanizar a assistência é compreender que o paciente não é apenas um caso clínico, mas uma pessoa que sente, que tem medos, que possui histórias e sonhos. É dedicar tempo para ouvir, para entender, para acolher. É ir além das tarefas diárias e perceber as necessidades emocionais, psicológicas e sociais de quem está sob os seus cuidados. Para os futuros profissionais, lembrem-se, a jornada pode ser desafiadora, mas a humanização não exige grande esforço, apenas a atenção verdadeira e a vontade de cuidar para os profissionais que já estão na linha da frente. Saibam que cada momento de compaixão e empatia tem um impacto profundo, tanto para os pacientes quanto para as equipas de trabalho que estão ao vosso redor.
Que nunca percam a capacidade de olhar para o outro com empatia, de enxergar além da doença. Mais importante, nunca se esqueçam de cuidar de vocês mesmos. A humanização começa no cuidado conosco e se reflete na qualidade do cuidado que oferecemos ao próximo. Sigam com coragem, paixão e dedicação. O mundo da saúde precisa de vocês para transformar o cuidado em algo mais humano, mais acolhedor e mais digno. Com gratidão e respeito, enfermeira Judith Luacute. Uau! 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 Mensagem linda, mensagem maravilhosa. Acredito que tocou nos corações de todo profissional de enfermagem e dos futuros profissionais. Muito obrigada por essa mensagem. Ficamos emocionados com essas palavras. Também me emocionei. Muito forte. Os técnicos estão a chorar. Muito obrigada, doutora. Foi então assim a nossa conversa. Muito obrigada por teres aceito o nosso convite. Esperamos tê-la mais uma vez ou várias vezes aqui no nosso programa para compartilhar conhecimentos, história, oportunidades, que eu sei que a doutora tem muito a nos ensinar, com outros temas também. Eu é que agradeço o convite. Me sinto muito lisonjeada e me proponho a vir sempre que vocês quiserem. Estou à inteira disposição. Vamos sim mandar uma mensagem. Vamos se chegar na doutora e convidá-la. É uma honra para nós. Muito obrigada. A honra é toda minha. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora. Assim foi o nosso momento de conversa, de conhecimento com a doutora Judith Luacute. Ela que é considerada por muitos a mãe da enfermagem. Acabamos de perceber que é mesmo considerada por mérito, não simplesmente por ser. Nos despedimos e prometemos voltar na próxima edição com outro tema, outro convidado. Sigam as nossas páginas, não esqueçam que tem muito a acompanhar em todas as plataformas digitais. Até já, fique com Deus e o amor sempre, humanização, carinho. Até já.